e que nós poderemos chegar à plenitude apenas quando a alma se desprender do corpo. Como se nós fôssemos, como se a alma fosse uma bexiga dentro da gente, e na hora que o corpo se desfaz, a alma finalmente sobe e vai para Deus. E que aí sim está a nossa plenitude. Mas isso é Platão, não é a Bíblia. Isso que os gregos diziam que era o momento máximo da experiência humana, a alma se desprender do corpo, para nós é a maior tragédia humana, que a Bíblia dá o nome de morte. Quando o pó vai à terra, quando o corpo vai à terra, vai ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando isso acontece, do nosso corpo ir à terra, e o espírito voltar para Deus, isso não se chama experiência de plenitude, a passagem. Isso se chama morte, que o apóstolo Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido. E quando será vencido? Na ressurreição, quando receberemos um corpo. Porque o que é o ser humano na Bíblia Sagrada? É uma unidade indivisível de corpo e espírito. E depois de tanto ler e estudar, eu cheguei à conclusão que Gênesis 2:7 era a melhor opção. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. E nós somos essa unidade indivisível. O que é um ser humano? É a unidade indivisível, pó da terra, fôlego da vida. Corpo e espírito. Quando separa corpo e espírito, não tem mais ser humano. Morreu. Morreu. Agora o espírito está abrigado em Deus, aguardando a ressurreição. E o que significa morreu? Significa que não se expressa mais no mundo dos homens. Está guardado em Deus, aguardando o dia da ressurreição. Espírito que se manifesta no mundo dos homens, espírito desencarnado, é espírito das trevas, é demônio. Ser humano tem corpo, se não tem corpo está morto, e se está morto o espírito está guardado em Deus. Não dá para falar com ser humano desencarnado, porque isso não é um ser humano, é um fantasma ou é um defunto. Isso que diz a teologia: corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Nós, seres humanos, somos essa unidade indivisível. Na Bíblia Sagrada não tem ninguém que conversa com ser humano desencarnado, hein, pessoal? Não tem esse papo. E se você conhece a Bíblia, você vai falar assim para mim: e quando Saul foi falar com a pitonisa de Endor? Com a médium? Leia o texto de Samuel 28 que você vai ver. Saul foi lá falar com a médium dizendo assim: quero falar com Samuel. Aí a médium concentrou, chamou Samuel e disse assim para o rei Saul: ele vem vindo. Quem vem? Vem um velhinho com uma túnica. É ele. Vem um velhinho com uma túnica, é ele. Mas se você vira as páginas da sua Bíblia para o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 10, os versículos 13 e 14, você vai ver que a Bíblia está dizendo que Saul morreu porque consultou uma médium. Morreu porque consultou uma médium. Porque ser humano é essa unidade indivisível de corpo e espírito. A separação corpo-espírito, a Bíblia Sagrada chama de morte, o último inimigo a ser vencido.
O último inimigo a ser vencido, a morte não é bela. A morte não é bela. A morte não é um rito de passagem, a morte é o salário do pecado. Não tente fazer a morte ficar bonita. Isso é uma ofensa para Deus. A morte nunca é bonita. Odeie a morte. Fala assim, eu odeio a morte com ódio mortal. Eu odeio a morte. A morte é minha adversária, minha inimiga, que eu vou vencer no dia da ressurreição.